Oi, eu sou a Pichu, já estamos na nossa aula 6 no super intensivo de férias da CPSEX. E nessa segunda semana de aulas, o nosso primeiro tópico vai ser arcos duplos. Vamos começar relembrando um pouco da aula 5, que ela vai ser essencial para a aula de hoje. E na aula passada, a gente viu um pouco sobre soma e subtração de arcos, tanto para o seno quanto para o cosseno e para a tangente também. E aqui a gente vai começar pelo seno, depois a gente passa para as outras relações trigonométricas. Então, se vocês lembram, a formulazinha que a gente viu para o seno, para soma e subtração do seno, era essa daqui, que era uma forma de juntar, né, essas duas formas de escrever separado, da soma e da subtração. Então, aqui esses sinais, eles não podem ser escritos de qualquer jeito, né? Lembrando que esse sinal de cima acompanha o de cima, então quando for soma é mais. E quando for subtração de arcos aqui, o sinal que vem aqui no meio é de menos. Né? Assim, escrito separado talvez fique um pouco mais claro. E o que a gente vai ver hoje, a parte nova da aula de hoje, é a parte de arcos duplos. Então, a gente está falando de arcos duplos. E essa ideia de duplo, a gente lembra de duas vezes alguma coisa. Então, a gente está vendo agora seno de 2 vezes alfa. E a gente vai ler aqui, reescrever esse 2 vezes alfa como alfa mais alfa, porque aqui a gente consegue ver claramente que é uma soma de arcos, são arcos iguais, mas ainda assim é soma de arcos. Então, a gente pode utilizar essa fórmula aqui que a gente viu na aula passada. E aí, abrindo essa formulazinha, a gente vai ter seno do primeiro arco vezes cosseno do segundo, mais seno do segundo vezes cosseno do primeiro arco. E aqui, como os arcos são iguais, fica tudo em função de alfa. E aqui a gente tem, então, seno alfa vezes cosseno alfa, mais seno alfa vezes cosseno alfa, que são parcelas iguais aqui. Então, a gente pode juntar colocando 2 vezes seno alfa vezes cosseno alfa. E essa é a formulazinha final para o arco duplo, para o seno de arco duplo, certo? Aqui observem que não é uma fórmula completamente nova, ela não é nada muito diferente. O importante é a gente saber a de adição e subtração aqui. Né? E essa do arco duplo é só uma aplicação, é um caso específico dentro da soma de arcos, tá bom? Passando agora por cosseno. O cosseno, a gente tinha visto, então, que a soma de 2 arcos, cosseno de alfa mais beta, seria cosseno do primeiro, do alfa, vezes cosseno do beta, menos seno do alfa, vezes seno do beta, que é o segundo arco aqui. E aqui, quando é subtração de arcos, só muda o sinal do meio aqui. Eram menos, viram mais. E agora, de novo, pensando para arco duplo, a gente vai ver como cosseno de 2 vezes alfa, é um arco duplo, então é 2 vezes esse arco. E reescrevendo como alfa mais alfa, a gente consegue abrir usando essa formulazinha da soma. Então, fica cosseno de alfa vezes cosseno de alfa, menos seno de alfa vezes seno de alfa. E cosseno de alfa vezes cosseno de alfa é cosseno ao quadrado de alfa. E aqui também, seno vezes seno, seno quadrado de alfa. Então, essa é a formulazinha do cosseno. O cosseno de 2α é igual ao cosseno quadrado de alfa menos seno quadrado de alfa. E por último, aqui a tangente. Tínhamos visto na aula passada que a tangente da soma de 2 arcos seria tangente de alfa, que é o primeiro arco, mais tangente de beta, que é o segundo. Tudo isso dividido por 1 menos tangente de alfa vezes tangente de beta. E se fosse subtração de arcos, só mudava os sinais centrais aqui dessa fração. Mais uma vez, pensando em arco duplos, vou pensar em 2 vezes alfa, abrir como alfa mais alfa. E aí, vamos aplicar essa fórmula da soma, pensando em 2 arcos somados aqui, só que de mesmo valor, alfa e alfa. Então, vai ficar tangente de alfa mais tangente de alfa, dividido por 1 menos tangente de alfa vezes tangente de alfa.
Tangente de alfa mais tangente de alfa é 2 vezes tangente de alfa. E tangente de alfa vezes tangente de alfa é tangente ao quadrado de alfa. E essa fórmula é a formulazinha final. Então, tangente de 2α vai ser igual a 2 vezes tangente de alfa dividido por 1 menos tangente quadrado de alfa. Resumindo, a gente tem, coloquei todas as fórmulas juntas de soma e subtração de arcos para as 3 relações trigonométricas que a gente viu, e também o nosso foco de hoje, que eram os arcos duplos. Então, seno de 2α é igual a 2 vezes seno alfa vezes cosseno alfa. Cosseno de 2α é igual a cosseno quadrado de alfa menos seno quadrado de alfa. E tangente de 2α é 2 vezes tangente de alfa dividido por 1 menos tangente quadrado de alfa. E uma observação importante que eu queria fazer aqui é para a gente lembrar da relação fundamental da trigonometria, que a gente viu já nas aulas anteriores, que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. E cuidado aqui para não confundir com o cosseno do arco duplo. É parecido, os dois têm cosseno e seno ao quadrado aqui, mas eles são coisas bem diferentes. Então, cuidado para não confundir uma com a outra. Vamos praticar fazendo esse exercício da Universidade do Estado de Santa Catarina. E o enunciado traz o seguinte: a expressão cotangente de 2x mais cossecante de 2x pode ser escrita como... E aí ele traz 5 alternativas para a gente assinalar qual que é a correta. Então, o primeiro passo para resolver esse exercício é lembrar o que é cotangente e o que é cossecante. A cotangente de um ângulo é 1 sobre a tangente desse ângulo. Então, se aqui a gente tem cotangente de 2x, a gente vai escrever aqui como 1 sobre tangente de 2x. E cossecante é 1 sobre o seno desse mesmo ângulo. O próximo passo é lembrar que a tangente a gente pode escrever como seno de um ângulo dividido pelo cosseno desse mesmo ângulo. E aqui, como está ao contrário, é 1 sobre tangente, a gente vai escrever a fração também invertendo o denominador com o numerador. Então, a gente tem que 1 sobre tangente de 2x é cosseno de 2x dividido por seno de 2x. E essa segunda parte eu só copiei. Olhando para essas duas frações, dá para ver que o denominador, essa parte de baixo, é igual. Os dois são seno de 2x. Então, a gente pode escrever tudo como uma fração só de denominador seno de 2x. E manter os numeradores aqui, que é cosseno de 2x, mais 1. E agora, a gente vai abrir o cosseno de 2x e o seno de 2x também. O cosseno de 2x, como a gente viu hoje, a gente pode abrir como cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. E o seno de 2x a gente abre como 2 vezes seno de x vezes cosseno de x. E aqui, a gente vai usar agora a relação fundamental da trigonometria, que fala que o seno quadrado de um ângulo mais cosseno quadrado desse mesmo ângulo é igual a 1. E aí, eu posso passar esse seno para o outro lado, negativo. E aí, a gente tem que cosseno quadrado de x é igual a 1 menos seno quadrado de x. Então, essa parte aqui, ó, o 1 e o menos seno quadrado é igual a essa parte da direita aqui dessa equação. Então, a gente pode substituir esse pedaço por cosseno quadrado de 2x. Então, substituindo essa parte, 1 menos seno quadrado de 2x, por cosseno quadrado de x, a gente obtém isso aqui. E aí, cosseno quadrado de x mais cosseno quadrado de x é 2 vezes cosseno quadrado de x. Nessa fração, a gente pode simplificar esse 2, pode cortar ele. E a gente pode simplificar esse cosseno também, porque aqui a gente tem um cosseno ao quadrado. Então, é cosseno de x vezes cosseno de x, né? E a gente pode simplificar com esse cosseno de x aqui embaixo. Então, vai sobrar um cosseno de x aqui em cima e o seno de x no denominador, na parte de baixo. E cosseno de x dividido por seno de x é cotangente de x. Então, a gente tem a alternativa C, cotangente de x.
E para finalizar a aula de hoje, eu trouxe um exercício da UBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, e o enunciado é o seguinte: sendo seno de x mais cosseno de x igual a raiz de 2, qual o valor de seno de 2x? Então, ele deu uma equação para a gente, essa daqui, seno de x mais cosseno de x igual a raiz de 2. E o que a gente pode fazer para sair daqui? A gente quer chegar nesse arco duplo aqui, de 2x. Então, eu também estou vendo que tem uma raiz aqui. Então, uma estratégia que a gente pode utilizar é pensar em elevar ao quadrado os dois lados. E se eu elevar ao quadrado dos dois lados, aqui eu tenho seno de x mais cosseno de x ao quadrado, a gente vai abrir quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, fazendo isso, a gente tem quadrado do primeiro, o primeiro termo é o seno de x, então seno quadrado de x, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, cosseno ao quadrado de x aqui, igual a 2. Raiz de 2 ao quadrado é 2. Daqui, eu juntei aqui, eu só inverti os lados. Peguei esse cosseno e joguei ele aqui perto para a gente lembrar da relação fundamental da trigonometria, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x vale 1. E essa parte aqui, ó, 2 vezes seno de x vezes cosseno de x, ela é o seno de 2x, é o seno do arco duplo de x. Então, eu posso pegar toda essa parte aqui e simplificar escrevendo o seno de 2x. Daqui, a gente pode passar o 1 para o outro lado subtraindo, e 2 menos 1 é 1. Então, nossa resposta final é que o valor de seno de 2x é igual a 1. Finalizamos a aula de hoje. Vejo vocês na aula 7. Bons estudos!